pela tua palavra. Pai, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor venha trazer ao coração de cada um dos meus irmãos, de toda a tua igreja, a tua palavra revelada, Senhor. Os corações se abram, Senhor, para receber. Que nada venha impedir, ó Deus amado, o fluir da tua presença através da tua palavra nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida, ó Pai, como boca do Senhor, como profeta do Senhor, para profetizar a bênção do Senhor sobre toda a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Toma cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Queremos, ó Deus amado, estar atentos, vigilantes, prontos para receber a indestrutível semente da palavra de Deus em nós, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia ainda de pé no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 13, é uma palavra tão conhecida. Há alguns meses eu ministrei esse mesmo texto, mas não dessa forma, outra palavra, aleluias. O Senhor, Ele é maravilhoso. Vamos ler do 10 ao 13. Lucas, capítulo 13. Do 10 ao 13. Amém? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Dê um glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu queria trazer essa palavra, eu quero trazer essa palavra. É uma questão de mudança, uma mudança que nós precisamos ter na nossa vida. E nós precisamos mudar a nossa postura. Nós estamos diante de uma mulher encurvada. Nós precisamos mudar a nossa postura física, a nossa postura emocional e a nossa postura espiritual. 3 pontos que nós vamos tratar aqui: a mudança de uma postura física, repete comigo, uma postura física, emocional e espiritual. Eu preciso mudar. Amém? Então nós precisamos mudar a nossa postura. Essa mulher, ela havia 18 anos, a palavra fala 18 anos, que ela andava encurvada por motivo de uma possessão. Ela era, o espírito maligno a tinha tomado, e ela estava ali agora possessa por uma enfermidade. Há 18 anos, ela andava encurvada. Imagina uma mulher encurvada, toda torta. Ela só olhava para o chão, ela não conseguia olhar para os céus, ela não conseguia olhar para as nuvens, para as estrelas, para a eternidade, agora falando do mundo espiritual, para a eternidade daquilo que está posto diante de nós. E essa mulher, ela é uma mulher, só que, mesmo sendo mulher, ela ia na sinagoga. Eu acredito lá que nos tempos ali de Jesus, a sinagoga, os homens tinham ali a prioridade, as mulheres elas ficavam mais aos cantos, não tinha aquela liberdade como o homem. E ela estava ali encurvada, mas ela estava na sinagoga. Eu vejo que essa mulher queria algo, senão ela não estaria ali. Porque aquele lugar ali era um lugar que ela tinha muita resistência sobre a sua vida por estar ali. Primeiro porque uma mulher encurvada, doente, diante dos olhos da sociedade, porque é uma pecadora. Ela está sofrendo algo por causa do seu pecado. Então aquelas pessoas já condenavam ela por causa da sua situação. Um cego naquela época, ele é cego porque pecou. Um aleijado da mesma forma. Então assim, o que o povo, o que a lei trazia ali, os fariseus traziam, que aquele sofrimento era a causa de um posicionamento errado, de uma vida torta, de uma vida cheia de pecado, e por isso ela estava vivendo aquilo.
Então ela enfrentava agora o que? Os desafios, os julgamentos das pessoas, não somente por ela estar encurvada, mas por causa de ela nem mesmo poder estar ali por causa do seu, daquilo que era condenada, do seu pecado, mas ela ia. Amém? Essa mulher, ela ia mesmo encurvada. E essa postura física dela, ela nos mostra algo que nós precisamos mudar em nós também. A postura física, a nossa postura física, o nosso jeito, ele fala, talvez muito mais do que palavras. A nossa expressão, ela fala. O nosso modo de agir, ele fala. Então, às vezes, nem sai palavras dos nossos lábios, mas aquele que está do lado já entendeu tudo. No balançar da cabeça, no fechar do nosso rosto, do nosso semblante. Então, tudo muda por causa de uma postura, sabe? Tudo muda. E essa postura precisa ser mudada agora que você é convertido ao Senhor, você entendeu o caminho, você foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. A sua postura precisa ser mudada. Amém? A nossa postura, ela volta muito também para quê? Para situações que nós vivemos no dia a dia. Então, tem problemas na nossa vida, o que é que nós fazemos? Nós abaixamos a guarda, nós abaixamos a cabeça, nós começamos a olhar as situações, começamos a olhar o mundo, os problemas do mundo, e nós nos paralisamos ali. E muitas vezes ficamos anos como essa mulher, paralisada em problemas, paralisada em situações, e aí a nossa postura, ela vai nos levando para baixo. Nossa postura física. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário, amém? Hoje nós tomamos aqui o cálice, bebemos aqui do cálice, comemos o pão, isso trazendo o que? A memória daquilo que Jesus fez por nós, e Jesus fala, fazer isso até que eu volte, até que eu venha novamente. Então nós estamos trazendo a memória todos os dias, o sacrifício de Jesus, que já comprou tudo, já pagou todo o preço, já nos deu a vida, e agora nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, amém? Então, diante dos problemas ao seu redor, coisas que talvez você não consiga resolver, mas aquelas coisas que estão ao seu redor, você não consegue resolver, mas dentro de você, você pode resolver, se você tomar uma postura correta. O mundo está caindo ao meu redor, mas o que a palavra diz? Não vai te afetar. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Sabe, eu não vou ser atingido por problemas financeiros do país, políticos do país, eu não vou ser atingido pelo que um médico traz um diagnóstico para mim, porque não, eu estou com meus olhos agora no Senhor. Então eu não posso deixar as coisas me afetar, as coisas que estão de lado ao meu redor me afetar. Eu tenho que me posturar agora de uma forma diferente em Cristo Jesus. Então, Jesus, Ele quer reerguer as colunas da sua vida. Amém? Jesus, Ele quer trazer de volta, com que você se alinhe, se aprume diante da palavra dEle e viva o sobrenatural que Ele já colocou diante de você para viver. Amém? Então, há algo grandioso. Quando você fica colocando os teus olhos no problema, você vai afundar. Amém? Você está aqui, sabe por quê? Porque você já aprendeu a andar sobre as águas. Sabe quando Pedro, ele é chamado ali por Jesus, olha, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. O que Pedro faz? Pedro, ele desce do barco e ele vai até Jesus. Porque quando ele começa a afundar, onde que ele já estava em Jesus. Porque quando Jesus dá a mão, não fala que a palavra não fala que Jesus foi até ele para o socorrer, mas ele já estava perto de Jesus. E mesmo estando perto de Jesus, se nós ficarmos olhando os vendavais, se nós ficarmos olhando os problemas ao redor, se nós ficarmos colocando a nossa vida somente para medir o que vai, o que pode ou não pode acontecer por causa de um problema, de um país, um problema, de uma cidade, de um bairro, nós vamos afundar. Amém?
Se você está nessa situação, afundando em seus problemas, olha, Jesus está aqui para te dar a mão, te erguer e colocar de volta no caminho, e colocar de volta na superfície, sabe? Para que você volte para o barco, no lugar seguro. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus é o maná que veio do céu. Amém? Ele é o pão da vida. Essa postura que você deve tomar, você precisa se alimentar deste pão da vida todos os dias. Todos os dias. Sabe quando o maná caía no deserto? Era a provisão de Deus para o sustento de milhões de pessoas no deserto. Era uma provisão de Deus, algo sobrenatural. Como que assim num deserto, milhões de pessoas, talvez 3 milhões de pessoas ali no deserto, com o que nós vamos nos alimentar aqui? Nós saímos do Egito, lá tinha canteiros de cebola, de alho, de tantas outras coisas, fartura de carne e tantas outras coisas. Agora nós estamos num deserto, de que nós vamos nos sustentar? E aí Deus manda o quê? Um maná dos céus. Sabe aquele maná quando ele caía? O maná, ele significa, o que é isso? O que é isso? Era o pão que veio dos céus. Só que aquele pão que veio dos céus, ele não podia ser ajuntado para o próximo dia. Os israelitas tinham que colher aquele maná para o sustento do seu dia. E se eles juntassem, não vou guardar para amanhã, virava bicho, apodrecia. Porque aquilo que você recebe hoje de Deus é para hoje. Amém? O passado ficou para trás. O hoje, você precisa viver o hoje, alimentando-se de Jesus todos os dias. E o maná caía de manhã. Pela manhã eles já saíam ali nos campos para colher o maná. Todas as manhãs, busca o Senhor. Todas as manhãs, vá primeiro a Jesus, Ele tem pão. Aí quando o pão da vida ele vem, e começa a ressuscitar os mortos, a curar os enfermos, a trazer a palavra da salvação. A mesma pergunta, que é isso? É o maná, o pão da vida. O pão da vida, ele está aqui para você hoje. O alimento que você precisa. Amém? Este alimento que você precisa. Então nós precisamos crer. Crer até nos tornarmos aquilo que Jesus, Ele projetou para nós. Amém? E não ficar parado. Nós precisamos abrir a boca, não para resmungar, não para ficar aí falando murmurações, reclamações, não. Nós precisamos abrir os nossos lábios para profetizar a vida na nossa casa, nas nossas finanças, nos relacionamentos, na nossa saúde física, emocional, nossa saúde sentimental, sabe, espiritual. Eu preciso profetizar a vida, eu preciso profetizar aquilo que Deus em Cristo Jesus já me deu. Aleluias. Então são pilares, são situações que nós precisamos viver todos os dias. Amém? Glória a Deus. O que nós recebemos todos os dias? Palavras negativas. Uma vez eu me lembro, quando nós nos alimentamos de palavras negativas, o que são palavras negativas? Às vezes até um médico te dá uma palavra negativa na sua vida. Ah não, mas ele estudou, ele sabe o que está falando, eu tenho que confiar nele. Realmente Deus, Ele levanta os médicos para nos ajudar, mas o inimigo também usa os médicos para te enganar, para te levar para um buraco. Amém? Para te levar para uma situação de depressão, de medo, de angústia. Nós precisamos por isso buscar o Senhor em primeiro lugar. Uma vez, muitos anos atrás, quando eu já estava ali com a minha empresa, uns 2 anos já, 3 anos já de empresa, e eu não sabia nada de contabilidade, nem de venda, nem de
de nada. Isso foi em 99. E ali eu adquiri uma dívida muito grande. E eu não tinha condições nenhuma para pagar aquela dívida, mas nenhuma. E aquela dívida era muitos boletos que tinham voltado, muitos cheques que eu tinha que voltado e muitas situações que ali me apertou de tal forma que não tinha jeito naturalmente de fazer nada. E aí o que eu fiz? Fui aos pés da cruz. Amém? Só que nesse tempo, em 99, quando eu estava ali agora trabalhando muito para pagar aquela dívida, no ano de 2000 eu fui pagar aquela dívida pelo trabalho, e eu ali trabalhando sozinho, agora só com uma pessoa, e eu trabalhava de domingo a domingo, trabalhando, e Deus abrindo portas, e fazendo coisas acontecer, assim, milagres acontecer, ao ponto de empresas lá em Belo Horizonte, eu sentar aqui, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso de material, e o cara olhava nos meus olhos, levava lá para o vendedor, olha, tudo que o Guilherme precisar, pode vender para ele, quando ele tiver dinheiro, ele vai pagar, sabe, coisas assim sobrenaturais acontecendo, por causa de confiar no Senhor. Só que aí não sobrava nada, eu não tinha dinheiro para nada. E uma vez eu me lembro, meu próprio pai me pede assim, olha, traz a carne hoje para o almoço. Eu era solteiro, e eu olhei assim, meu Deus, como é que eu vou comprar uma carne? Eu não tinha dinheiro para comprar 1 quilo de carne. Só que Deus, Ele provia tudo. E aí, conseguia levar. E teve uma vez, Ele virou para mim, esse aqui, minha aposentadoria não saiu ainda, você me arruma aí R$300 e depois eu te reponho aí. Eu não tinha os R$300. Eu disse, não, pai, eu não tenho. E ele virou para mim e disse, mas esse negócio seu não vai dar em nada. Eu estou vendo, você trabalha de domingo a domingo, você não tem R$300. E falou que o meu negócio não ia dar em nada. Você vê uma autoridade de um pai, uma palavra de um pai. E quando você escuta uma palavra assim, talvez também na ignorância dele, não culpando ele por isso, mas também por não conhecer Jesus. Então, se nós tomarmos palavras como essa e levar para a nossa vida, nós vamos mover o que? No fracasso. Nós vamos ser os fracassados na vida. E eu não peguei aquela palavra, continuei trabalhando. Com 1 ano, eu paguei uma dívida que eu não sei como. É um milagre de Deus. Sabe? Um milagre de Deus. E aí Deus começou a trazer um monte de serviços e contratos e funcionários e estabeleceu a empresa, sabe? Então depois aí de 4, 5 anos já de empresa que ela foi estabelecida. Mas porque Deus, Ele nos permite passar por provas. Mas a prova que você está passando não é o fim. A prova é o momento do seu crescimento. É o momento que você vai amadurecer para vencer aquele obstáculo. E não desistir. Há uma diferença muito grande da prova e da tentação. A tentação, o inimigo, ele te tenta num pecado para você cair e se afastar de Deus. A prova, você é provado para vencer aquela prova e subir mais um degrau ao Senhor. Então a prova, ela é sempre bem-vinda nas nossas vidas. Se nós não passarmos por provas, nós não crescemos. Quando você está na escola, o que te faz passar de ano? As provas. Aí você vai estudando, bem a prova. Tirei uma nota boa, passa. Aí a prova vai só aumentando. Então uma pessoa que começa lá no primeiro ano primário, ela não vai fazer uma prova lá do terceiro ano, né, já do colegial. Então assim, por quê? Porque ela cresceu, ela desenvolveu, e é assim a nossa vida. Nós precisamos desenvolver cada dia aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Aleluias. Mas para nós aqui, diante dessa palavra, né, essa mulher, ela é uma mulher que estava agora toda torta, toda encurvada, ela só via o chão, ela não conseguia mais ver os céus. Mas para como mudar então a minha postura? São 3 pontos que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a nossa postura física, como nós já falamos aqui.
precisamos também mudar na nossa postura emocional e a nossa postura espiritual. E a postura emocional, o que é postura emocional? Doenças na alma. O que causa doenças na minha alma? O perdão não liberado. Você, uma pessoa te fez algo tão ruim, e você não consegue perdoar aquela pessoa, não consegue passar perto daquela pessoa, não consegue nem ver aquela pessoa, aí de repente você está só ali remoendo aquele problema, isso vai causar um problema, uma doença nas suas emoções. Falta de perdão, um luto que não foi enterrado. Sabe, nós precisamos nos alegrar em tudo dar graças. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e até mesmo aquelas pessoas tão queridas que Deus, Ele leva elas, Deus tem um propósito, e a alegria nossa era um dia eu vou encontrar com ela nos céus. Eu vou ver essa pessoa, eu vou dançar com ela junto com Jesus, eu vou estar lá louvando, exaltando o nome de Deus. Glória a Deus por esta vida que fez parte da minha vida. E olha, errar os lutos, não ficar remoendo passados, situações difíceis. Amém? Então são doenças na alma. Eu preciso, uma traição, a pessoa me traiu, não somente no âmbito, às vezes, matrimonial, mas às vezes no negócio, às vezes no trabalho, às vezes numa amizade. São traições. Eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso cuidar para que eu não caia, para que eu não fique preso como essa mulher encurvada, vendo só o chão, vendo só a poeira, só a terra. Então são decepções, são situações que acontecem todos os dias, mas eu preciso vencer cada uma delas e ver o meu emocional sendo tratado por Deus. Sabe, quando nós paramos e permanecemos assim, encurvados, tristes, nos falta fé, nos falta olhar para Jesus. Senhor, estou com um problema aqui, meu Pai, estou com uma situação aqui que eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, me cura, me lava, vem redimir a minha vida. Sabe, peça a Ele fé, que aumente a sua fé, que aumente mesmo, quando você ler a palavra, não, essa palavra é para mim, não, Jesus morreu, foi para mim, Jesus, Ele pagou o preço de sangue para mim, eu estou livre, porque Jesus venceu por mim, eu estou livre de todo mal, de todo passado, eu estou livre, você está livre, aleluias. Então não deixe nada parar. Uma coisa que eu entendi aqui também nesses 18 anos, aquela mulher estava presa há 18 anos. Você está onde? Caminho da vida. Está passando o quê? E vai continuar passando situações difíceis. Mas eu estou em Cristo. Por que eu estou passando por essas situações? Já te falei, são as provas. Amém? São as provas. E 18 anos no hebraico, número 18, ele fala sobre vida. É o número da vida. Agora Jesus chega para ela ali aos 18 anos e traz o que para ela? Renova nela a vida. Sabe, Jesus, Ele quer renovar a sua vida, a sua estrutura física, emocional, espiritual. Ele quer trazer vida no seu coração. Ele quer te lavar e redimir. Quando ela estava ali, imagina, ela deve ter ido ali como uma outra reunião na sinagoga qualquer, quanto tantas outras ela já tivesse ido. E agora ela chega ali de novo naquela reunião. Talvez ela ficava ali naquele cantinho lá assim, observando uma palavra, escutando uma palavra ali. Mas da mesma forma,
que ela entrava das outras vezes. Só que dessa vez, Jesus estava lá. E Jesus viu aquela mulher. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Porque Jesus te viu. Você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. E Ele tem algo grandioso para fazer. Algo que você nem imagina acontecer. Vai acontecer na sua história. Essa mulher, ela nunca imaginaria que seria curada. Ela não estava ali procurando uma cura. Talvez para ela aquilo ali já era o fim, ela ia morrer com aquilo, ela ia chegar no final com aquilo. Só que aquela postura dela ali, que ela estava ali, por causa das suas emoções, por causa do seu passado, por causa da sua vida, já tinha se tornado algo natural na vida dela. Mas você, meu irmão, minha irmã, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então situações na sua vida que antes te paralisavam, elas não vão te paralisar mais. Que antes te encurvava e não te deixava mais olhar para a glória, para aquilo que está na eternidade, aquilo que está te aguardando, as promessas que Deus já liberou para a sua vida, Deus está liberando nesta noite para você. Aleluias! Deus está trazendo algo novo nesta noite para a sua vida. Você crê? Dê um glória a Deus. Aleluias! Aleluias! Ela foi encontrada por Jesus, sabe? E ela foi ali sem pensar em nada. Sabe uma dica que eu quero te dar aqui? Nunca venha para um culto como este, de qualquer forma, pensando que vai ser só mais um culto. Não. Mas venha para um culto como esse. Olha, eu vou encontrar com Jesus. Eu vou lá ouvir Jesus. Eu vou lá falar com meu Deus. Eu vou ouvir instruções de Deus para a minha vida. Eu vou sair da minha casa, eu vou colocar a minha melhor roupa, eu vou vestir o melhor que eu tenho, porque eu vou ter um encontro com Deus. Sabe, é diferente. Quando você faz isso, você estará honrando a Deus. Uma expectativa de fé, de que algo vai mudar na sua história. Então nunca pense, mais um culto, eu vou cantar lá mais um culto, eu vou servir em mais um culto, eu vou interceder por mais um culto, eu vou ouvir uma palavra em mais um culto. Não, eu vou lá porque Jesus está lá. Essa mulher foi agraciada por Deus. Ela nem sabia que Jesus ia estar ali. Mas ela chega lá, tem um mestre diferente ali, tem um homem diferente ali ensinando. Ela está lá no cantinho, de repente, mulher, sai daí, vem aqui. Ela foi lá na frente. Ela foi até Jesus. Ela não podia estar ali na frente. Mas Jesus quebra ali todos os protocolos, vem aqui. Ao ponto dos chefes da sinagoga ficar lá indignado. O que é isso? Chamando uma mulher aqui para frente, mudando tudo, o sistema aqui que já está firmado, não é assim que faz. Imagina ali, muda tudo, porque Jesus, quando Ele está cilindrando na sua vida, vai mudar tudo. Não é da forma que você vivia antes, não. Agora é da forma dEle. E Ele quer transformar a sua história, quer mudar a sua casa, quer mudar os seus relacionamentos, quer mudar a sua saúde, quer mudar tudo que está de errado na sua vida, te colocar para cima, no lugar, juntamente com Ele, amém? Assentado entre os príncipes do seu povo, aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos de mudar. Precisamos encontrar com Jesus de forma diferente e mudar a nossa postura emocional, deixar de ser os coitadinhos. Também minha casa, meus irmãos, meus amigos, ninguém liga para mim, eu sou um rejeitado, eu sou um coitado. Para, você é príncipe, você é princesa
de Deus, escolhido pelo Senhor. Amém? E Deus, Ele sabe de toda a sua história, tudo aquilo que você precisa, Ele já conhece. Então, a partir de hoje, você vai mudar a sua postura física. Além do emocional, o segundo ponto, a sua postura física. Erguer a sua cabeça diante dos problemas. Andar, com os teus olhos, atentos. Olhar as pessoas e amar as pessoas e cuidar das pessoas. É postura física. Sabe? Andar de uma forma que as pessoas vão olhar assim, aquela pessoa ali é diferente. Olha a postura dela. Já viu como que as bailarinas, elas dançam toda, elegante. Não é assim, olha? Toda postura, de uma bailarina, é por aí. Aquela postura assim, bem elegante, bem assim, confiante, sabe? Confiante. É tão ruim, sabe? Quando você vê uma pessoa, que você olha para ela assim, meu Deus, aquela pessoa ali tá mal. Porque a postura nossa, as pessoas conseguem fazer a leitura dela. Aquela pessoa ali tá mal, aquela pessoa ali tá endemoniada. Aquela pessoa ali está pesada, está esquisita. É com semblante alegre. Sabe, você recebeu o melhor que um homem pode receber, a palavra da salvação. Você tem Jesus no seu coração. O Espírito Santo mora em você. Como que eu vou andar agora, com uma postura toda cabisbaixo, choramingando, olhando só para os problemas, olhando só para as situações? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, isso é falta de fé, isso é pecado. Eu não posso deixar isso entrar em mim. Não, tem um problema, não, vou vencer esse problema. Tem uma situação, opa, glória a Deus por isso, aleluia, mais um obstáculo para me subir. Deus, Ele já derrubou as muralhas que estão ao seu redor. As muralhas de Jericó já caíram, amém? O Jordão já se abriu, o mar se abriu. Você agora anda numa terra plana, no pasto verdejante. Você agora se alimenta do melhor desta terra, porque Jesus, Ele é contigo. O pão da vida, Jesus é o pão da vida. Você está se alimentando do pão da vida, da palavra de Deus. Então você não pode mais ser o mesmo. Se antes você tinha um costume de andar cabisbaixo, hoje não, mudou tudo. Amém? Mudou tudo. Eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então mude a sua postura, mude a sua linguagem, a sua forma de falar, a sua forma de ver as coisas. Mude, tira as palavras erradas dos seus lábios, as palavras negativas dos seus lábios. Tira, não deixa essas coisas mais te contaminar. Vigia aí, olha, os seus ouvidos, para que não entre mais ali palavras negativas, conselhos errados, que traz desânimo, que traz tristeza. Não, muda a sua postura, amém? E o terceiro ponto aqui, último, mude a sua postura espiritual. Aleluia. O que Jesus fez? Impôs as mãos. Ela endireitou e começou o quê? A louvar a Deus. Jesus, Ele já impôs as mãos sobre a sua vida. Você tem louvado a Deus? Quando ela chega, vem cá, mulher, vem cá. Ela nem sabia o que ia acontecer. Jesus impôs as mãos sobre ela e ela o que? Se endireitou, porque o poder de Deus é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer
batalha que você tenha passado aí na sua vida. E ela endireitou, imagina ali 18 anos, agora ela se coloca ereta, ela se coloca de pé, erguida, elegante agora. E o que ela faz? Ela começa a louvar, ela começa a glorificar, ela começa a exaltar a Deus, porque ela recebeu um grande milagre. E você recebeu o milagre da salvação na sua vida, e você precisa glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem derramado sobre você. Aleluias, glória a Deus. Então ela louva a Deus, amém. E aí ela consegue agora viver uma vida diferente. Você consegue viver uma vida diferente. Você consegue perdoar as pessoas. Você consegue agora amar as pessoas, porque o Espírito Santo, Ele está em você. E Jesus, ele enxergando aquela mulher, Ele viu, Ele chamou, e Ele também te enxerga hoje. Ele sabe do seu problema, e nessa noite Ele quer tirar este problema da sua vida. Ele quer mudar a sua situação. Ele conhece o mais profundo do seu coração. Ele sabe tudo. A palavra ainda nem chegou nos teus lábios e Ele já conhece tudo. Amém? Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Seus pensamentos Ele sabe tudo. Se você fizer a sua cama no mais profundo abismo ou no mais altos céus, o Senhor estará ali. Ele estará vendo você. Então não adianta você esconder dentro de um quarto, não adianta você esconder numa caverna. Ele sabe de toda a sua vida. E esta postura que você precisa tomar no mundo espiritual, ela tem que estar sempre conectado com o Senhor. Porque há uma postura que nós tomamos, que é mundo espiritual também, mas que vai dar lugar ao diabo. E quando nós tomamos essa postura que vai dar lugar ao diabo, a sua vida ela vai de mal a pior. O inimigo ele vai roubar, matar e destruir. Amém? E é por isso que nós precisamos vigiar, orar sem cessar, ler Bíblia, cultuar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Capítulos, os versículos agora 14. Abre comigo. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita. Jesus chama quem? O chefe da sinagoga de hipócrita. Por quê? Porque ele estava ali ensinando a palavra. Só que ele estava agora impedindo, tentando impedir que as pessoas viessem ali para serem curadas. Então não há tempo, não há dia. Deus quer te curar todos os dias. Aleluias. Hipócrita. Cada um de vós desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Olha o que Jesus fala. Olha como que Jesus ele te chama hoje. Como que ele chamou aquela mulher? Filha de Abraão. Quando você não entende que você é filho, você faz coisas erradas.
e só caminha para baixo. Mas quando você entender que você é filho, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou filho. Sabe o que é isso? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós nos tornamos filhos a partir do arrependimento. Nós nos tornamos filhos a partir da hora que nós nos voltamos para Jesus. E você voltou para Jesus. E se você voltou para Jesus, você se tornou filho. Você é herdeiro. Você é herdeiro. Você é herdeira. Aleluias. Você é herdeiro. E aqui, quando ele chama ela de filha, interessante que eu, estudando aqui, foi a primeira vez que uma mulher era chamada filha de Abraão. Normalmente eram os homens, filhos de Abraão, e a mulher acompanhava. Agora Jesus, ele muda tudo. Filha de Abraão. Todos nós somos filhos. Amém? Em Gênesis 3:29, Gálatas 3:29, abre para mim, Gálatas 3:29, nós estamos terminando. Eu queria fazer algo aqui, antes de nós terminarmos, que todas as mães, quem é mãe aqui? Vocês viessem aqui na frente. Aleluias. Todas as mães, por favor, venham aqui na frente. Não fique tímida, Jesus está te chamando, amém? Para uma nova vida, para um novo tempo na sua história. Gálatas 3, versículo 29. Olha aí que tanto de mãe. Vamos aplaudir essas mães? Aplauda forte, meus irmãos. Aplauda com força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Quantas mães. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Primeiro eu quero falar para as mães aqui. Sabe, mães, vocês são de Cristo. Nós precisamos entender o que é isso, ser de Cristo. Sabe, muda tudo. Não é a mesma coisa, você já não é mais o que você era no passado, você mudou, a sua história mudou. Talvez, mãe, você está aí também, tão sobrecarregada com tantas situações na sua casa, tantos problemas, relacionamentos, filhos, sabe, tantas coisas que vêm tentando para te sugar, para te destruir. Mas hoje eu tenho uma palavra para vocês. Jesus está endireitando a vida de vocês. E Ele está chamando vocês de filha. Vocês são filhas. Vocês têm um pai que ama vocês. Vocês têm um pai que cuida. Aleluias. E Deus, Ele quer mudar a vida de vocês. Isso aqui, minha irmã, está atrás ali, ó. Aleluias. Esse dia, sabe, essa provisão, esse dia, Dia das Mães, sabe, algo que tem que ser celebrado mesmo, porque é um poder, é uma força que Deus colocou na vida de vocês. É algo tão grande que Deus colocou na vida de vocês. E a gente vê tantos exemplos, né, de mães na Bíblia. Sabe, um dos mais bonitos, sabe, que eu quero deixar aqui, é da Lloyd. Quem conhece a Lloyd aqui? Quem conhece? A
mãe e a avó de Timóteo. Sabe, Timóteo ainda era jovem ainda, mas mesmo jovem, ele se tornou um pastor. E ele começou a cuidar agora de igrejas, mas não era igreja qualquer, era igrejas já bem consolidadas. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, Timóteo, discípulo de Paulo. Mas sabe por que ele se tornou um homem assim? Por causa da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Eunice, né? Eunice. Porque aquelas mulheres, elas dobraram os seus joelhos diante de Deus todos os dias. Elas oravam a Deus pelo seu filho, pela sua geração, aquilo que Deus colocou diante delas para elas cuidarem. E aí vem um Timóteo, um discípulo amado, cheio do Espírito Santo, carregando a palavra do Senhor por todos os lados, por causa de mulheres como vocês. Deus confiou algo grandioso às mãos de vocês. Vocês vão se empenhar em uma postura nova, sabe? Não ficar mais encurvadas diante dos problemas, mas se erguer. Não, é mais uma situação para mim crescer. Eu não vou parar por causa disso, eu não vou desistir por causa disso, sabe? Tomar uma posição espiritual diferente, glorificar a Deus pela vida que vocês têm, sabe? Dar glória a Deus. Ó Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por tudo. Aleluias. Uma postura emocional, uma postura física, uma postura, né, espiritual de forma diferente. Tenha fé. Tenham fé. Que Deus, Ele está levantando vocês com um grande propósito. Cuidar de vida, cuidar de filhos. Que vocês possam gerar Cristo na vida dos seus filhos. Gerar a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar pelas mães. Aleluias. Que são filhas de Abraão. São mães que honram, que estão aqui, que têm um chamado, e a partir de hoje em tudo vai honrar a Deus. Amém? Sabe, Deus já fez tudo por vocês. Ele entregou a vida para vocês. Lá na cruz, hoje nós ceamos, Ele falou assim: está consumado, está feito. Então já tem um caminho a trilhar. Não preciso de inventar outro caminho. O caminho é Jesus. Então já tem um caminho a trilhar. A única coisa que precisa tomar é o quê? Uma vida de obediência a este caminho. E vocês vão desfrutar do melhor desta terra. Aleluias. Glória a Deus. Vem cá, meu irmão Jair. Vamos orar aqui pelas mães. Fique de pé, igreja. Vocês que estão aí, antes de nós orarmos, quando nós estivermos orando aqui pelas mães, se há algo na vida de vocês que está te deixando encurvado, abalado, querendo desistir, querendo parar com um relacionamento, com um casamento, querendo destruir ali, acabar com, um trabalho que Deus já te deu, por causa de uma situação, você quer desistir com tudo, Deus, Ele vai restaurar a sua vida hoje. Você que está nos ouvindo aqui pela internet, pelo YouTube, ore também nesta hora. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada mãe aqui, que no meio de tantas dificuldades, Pai, tem um amor condicional pelos seus filhos, Pai. Pai, que o Senhor venha derramar bênção sobre elas, unção, nessa caminhada que é tão difícil, Pai. Pai, nós declaramos, Pai, na vida de cada uma mãe, que elas venham florescer por seus filhos, Pai. E além disso, Pai,
que os filhos venham honrar. A Bíblia manda que os filhos honram o pai e a mãe. Pai, que nós possamos, Pai, como os filhos de cada uma mãe, pois nós também somos filhos de mãe, honra